Esse episódio de Hora de Aventura chamado Evergreen, eu tenho certeza que é o episódio mais importante da série. E é nesse episódio que nos mostra várias mensagens profundas e também nos revela vários mistérios. Quase boa parte da história do desenho é mostrada nesse episódio. E claro que Hora de Aventura sem dúvida tem vários episódios importantes, mas esse episódio em específico chamou minha atenção, porque apresenta personagens esquecidos que foram importantes para a série. Mas então vamos para o episódio Evergreen, o episódio mais importante de Hora de Aventura. O episódio começa com esses animais voando que eu não me recordo o nome deles, e aparentemente o episódio se passa no tempo dos dinossauros, e logo vemos os protagonistas, um pequeno dinossauro verde, Gunther, perseguindo seu cachorro que se chama Nina, uma mistura de dinossauro. E um detalhe que eu quero passar é que o dinossauro Gunther tem o mesmo nome do pinguim Gunther, e isso também é explicado ao decorrer do episódio. Enquanto eles estão brincando, logo em seguida vemos os elementais em cima da torre de gelo, e basicamente os elementais são os 4 elementos do universo de Hora de Aventura, que são fogo, gelo, doce e gosma, e eles estão reunidos porque o elemental gelo, Evergreen, chamou eles por causa de um cometa que está prestes a acabar com a Terra. E o elemental de fogo diz que o cometa não se choca com o planeta a cada 1000 anos, e sem grandes repercussões. Mas Evergreen fala que não é um cometa qualquer, então o elemental doce pergunta o que ele poderia fazer para impedi-lo. E o plano de Evergreen é fazer uma coroa que realizaria o seu desejo mais profundo, que ele acredita que é destruir o cometa. Só que para fazer a coroa funcionar, ele precisa de uma grande força de energia. Só que então o elemental doce questiona Evergreen. O desejo pode ver coisas que você mesmo não vê. Você pode garantir que conhece o maior desejo do seu coração? Não. Mano, e essa frase me fez ficar perguntando, qual seria o meu desejo mais profundo? Porque tipo assim, cara, provavelmente você tem um objetivo em mente, desejo, ambição, alguma coisa relacionada a isso. Mas será que é o seu desejo mais profundo ou é só algo passageiro? Mas enfim, o elemental fogo diz a Evergreen que se o cometa atingir a Terra, eles morrerão, mas os elementos permanecerão na Terra. Só que um desejo que nem sabe se é o desejo mais profundo poderia causar danos irreversíveis à própria existência. E todos os elementais acabam rejeitando o plano de Evergreen, então Evergreen fica sem muita opção e simplesmente congela os elementais. Ter convocado essa reunião foi a mesma coisa que nada, já que as opiniões dos outros elementais não valia de bosta nenhuma. Evergreen segue dando continuidade com o seu plano, e outro detalhe é que o personagem Evergreen não dá a mínima pro Gunther, a ponto de deixar ele andando num caminho cheio de pedras, ignorando completamente, e sem dúvida mostra um personagem ambicioso, arrogante, que se acha o cara que sempre está certo, e tá simplesmente cagando para a opinião dos outros, e mesmo assim o Gunther admira e reproduz os mesmos comportamentos do Evergreen. Não, Nina, sai! Continuando, agora eles vão para uma caverna de fogo, e então o Evergreen manda o Gunther ficar onde ele está, para não correr nenhum tipo de perigo, porque na visão do Evergreen ele era completamente inútil. Chegando lá, ele acaba enfrentando um monstro de lava, que por sinal parece muito com a Dona Tromba, mas ele se torna uma brincadeira para o elefante de lava, que por pouco acaba quase morrendo. Só que Gunther tenta ajudar, e mesmo que ele não consegue ajudar de alguma forma, ele se escorrega e isso já é o suficiente para distrair o elefante de lava, salvando a vida do Evergreen. E mesmo assim o Evergreen ainda o despreza. E mano, esse é o personagem mais chato de Hora de Aventura. O cara é salvo, mesmo que não foi, né, de forma intencional, e ainda consegue criticar, mano. É foda. E depois de ele ter conseguido roubar as pedras preciosas, ele finalmente termina de fazer a coroa, mas o monstro elefante aparece, só que agora ele estava sem fogo, por ter sido apagado. Então ele tenta atacar o Evergreen, mas na tentativa ele acerta as colunas do castelo, e o teto cai em cima deles, e faz com que os dois ficam esmagados, e Evergreen fica sem se mover. E agora o objetivo do Evergreen está nas mãos do Gunther, e Evergreen perde a Gunther para usar a coroa e se concentrar no seu maior desejo profundo. Que na mente de Evergreen o desejo mais profundo de Gunther era destruir o cometa. Mas para nós que vimos o comportamento do Gunther, dá para perceber que o desejo dele era ser o Evergreen, que talvez nem mesmo ele sabia que era o desejo mais profundo. E ao usar a coroa, acontece algo que pra mim, mano, é muito bizarro. O Gunther simplesmente começa a ter barba branca, e seu nariz começa a ficar gigante e fica com uma aparência igual a do seu mestre. E Evergreen tenta até mudar a situação, pedindo a Gunther para usar o feitiço da concentração. Mas ele lembra que não ensinou a Gunther, e se não fosse a sua arrogância, se achando o cara que sempre estava certo de tudo, talvez a história seria outra. E a tela vai ficando verde e logo nos mostra que era um sonho do Rei Gelado.
Esse episódio foi muito importante porque é nesse episódio que descobrimos a verdadeira origem da coroa do Rei Gelado. E também isso é comprovado no episódio O Que Você Fez. Eu não roubei! Eu fiz esse acessório! É claro que eu fiz com mágica roubada! E isso se encaixa perfeitamente com esse episódio, sendo que ele roubou as joias da caverna. E além disso, cara, o dinossauro protagonista se chama Gunther, tendo o mesmo nome do pinguim Gunther. E tudo isso pode ser influência da coroa, porque em outro episódio chamado Simon e Mercy, o Simon, o futuro Rei Gelado, acaba usando a coroa e perde o controle de si mesmo. E de forma estranha ele chama Mercy de Gunther, que provavelmente é influenciado pela coroa. Agora não, Gunther. Estou fazendo coisa de gente grande. E só mais outro ponto é que o dinossauro Gunther tinha um desejo de ser o Evergreen. E no episódio Venha Comigo, no final do episódio o pinguim Gunther usa a coroa do Rei Gelado e realiza seu maior desejo. E adivinha o que ele vira? Sim, o Rei Gelado. Ai, catalota, pum! E eu acho que a coroa não realiza o desejo mais profundo da pessoa, e sim da primeira pessoa que usou a coroa, que no caso foi Gunther. Agora vamos para o cometa que foi mostrado sendo verde no episódio e tendo chifres. E sem nenhuma dúvida é a própria imagem do Lich. Isso é confirmado no episódio O Cometa, pois o cometa revela que encarna tudo que é de bom, ou seja, Finn, e tudo que é de ruim, Lich. E por tantas besteiras impossíveis, já incorporei tudo de bom e tudo de ruim. E como nós vimos no episódio Evergreen, quando o Gunther usa a coroa, ele não acaba impedindo o cometa Lich, que acaba com o fim de uma era e começando outra era. E isso me fez perguntar, será que se a Evergreen tivesse ensinado magia a Gunther conseguiria impedir o cometa? Bem, é uma dúvida que ficou na minha cabeça, até porque a Evergreen foi um mestre muito ignorante com Gunther, e sempre se achava o cara que sempre estava certo. E com essa obsessão que ele tinha, não via nenhuma necessidade de ensinar e treinar ele, apenas via ele como um animal fraco e inútil. Mas se ele deixasse seu ego de lado e ensinasse ele, será que o destino seria o mesmo? Ué. Agora na capa do episódio, aposto que quase ninguém percebeu. A capa faz uma referência à abertura da série. É um detalhe bem sutil que pouca gente deve ter percebido. E os personagens Gunther e Nina provavelmente devem ser vida passada de Finn e Jake. Até porque Nina tem uma forte semelhança a Jake. E como vocês perceberam na capa do episódio, os dois fazem a mesma posição dos principais personagens. Diversão é aqui, hora de aventura. E só outro detalhe na capa do episódio é o título, que parece positivo, como se eles tivessem conseguido realizar o objetivo, mas como nós vimos, no final dá tudo errado. Esse episódio foi muito importante porque nele revela praticamente a origem de Hora de Aventura, e também é um episódio muito educativo, e com certeza é o episódio que mudou tudo em Hora de Aventura. Mas o que vocês acham desse episódio? Foi muito importante ou não? Não. Comente nos comentários o que vocês acharam desse episódio, e se tem outros mistérios que foi revelado. E obrigado por assistir, e eu vou ficando nessa. Até a próxima.